noite, gente. Aqui é o pastor Valder e nós vamos usar esse método de ensino também pelos vídeos, redes sociais, por causa da questão da pandemia, do coronavírus, para a gente não atrasar no nosso ensino, você ficar envolvido aí, usando esses recursos para aprender também sobre aquilo que nós temos para ensinar neste tempo no seminário. Essa é a matéria de missões e outras religiões. Nós já estudamos, demos uma introdução no que significa aí as religiões, o que é a seita, o que é a heresia. Nós entramos na questão do islamismo e na questão do judaísmo, que são as religiões monoteístas mais conhecidas, né? Uma das 3 maiores religiões. E agora nós vamos entrar numa das maiores religiões que fazem parte também do mundo agora politeísta. Nós falamos do mundo monoteísta, da crença em um único Deus, e hoje eu quero falar sobre o mundo politeísta. E nós vamos entrar aí no hinduísmo. Eu vou acompanhar um pouco do material, daquilo que está sendo disponibilizado para vocês também, que está na apostila, e fazer um panorama aí um pouco que pode ajudar vocês. E nós vamos utilizar desse recurso. Você vai assistir o vídeo, você vai ler o conteúdo da apostila. Nessa matéria são 7 folhas. Você lê o material e você segue lá no grupo do WhatsApp. Vai ter uma atividade para você fazer sobre essa matéria. Todas as atividades serão avaliadas e vão ser corrigidas, vai ser repassado para vocês. Mas todo esse material, toda essa aula também vai valer como aula, vai valer como conteúdo dado para você aí neste tempo que nós não podemos aglomerar, estarmos juntos, tá bom? Falando sobre o hinduísmo é uma religião tipicamente indiana, e 80% lá da Índia segue a religião hindu. Então é uma religião muito grande, né, que compõe também lá no Nepal. 80% do Nepal também é hinduísta. Esse nome não vem da religião, tem uma linha, né, que acredita que foram os muçulmanos, que eram os conquistadores lá na Índia naquele tempo, e eles identificaram que eles não tinham as religiões padrões do mundo, que eles conheciam, que era o judaísmo, os muçulmanos, né, que é o do Islã e do cristianismo. E não seguia essas principais religiões que os muçulmanos conheciam, então eles deram o nome de hindus. Hindus equivale a que serve a outra religião que não eram aquelas principais. E aí depois eles acabaram adotando como religião, como nome da religião deles, e deram continuidade nisso. O hinduísmo é uma religião muito complexa, que nem eles mesmos sabem a quantidade de deuses dele. Então não tem material escrito, é difícil de definir sobre a crença deles, porque não tem um fundador específico. Tem alguém que fundou o hinduísmo, tem alguém que é baseado no... Cadê o material? Não tem material que é definido toda a doutrina, toda a crença. Então nós vamos aí conhecendo um pouquinho daquilo que a gente pode colocar como que a gente conhece sobre o hinduísmo, mas tem hora que vai muito mais do que apenas. Eles não têm um método unificado aí. Cerca de lá na Índia tem 1 bilhão de indianos, né? Então 80% desse pessoal é hindu. Então ela é a 3ª maior religião do mundo, né? Em primeiro lugar o cristianismo, segundo o islamismo, terceiro o hinduísmo. Então ela é a 3ª religião maior do mundo. Para nós entendermos um pouquinho sobre a questão
do hinduísmo, o hinduísmo ele acredita que tem um Deus supremo, e esse Deus supremo ele se manifesta em três divindades principais. A primeira é o Brahma. O Brahma ele é o considerado criador de tudo. E tem outros dois que são que a gente vai ver mais pra frente aqui. Mas o brahmanismo é a questão principal aí, mais forte aí do hinduísmo. O hinduísmo é uma das religiões mais antigas do mundo e que ainda é praticada ainda no tempo de hoje. É uma mistura de crença de politeísmo e panteísmo. E aí tem umas linhas dentro do hinduísmo que divide ele. O que o hinduísmo define aqui como as divindades, os livros, né? O material deles. O hinduísmo é uma religião politeísta que contém deuses e deusas. Então tem deuses num todo, mas tem muitos deuses menores, né? Eles acreditam que para cada hindu tem um deus hindu. Então eles acreditam nessa forma que a divindade é muita divindade. A divindade é dividida no meio do povo. E nos três pontos principais tem o Brahma, que é o criador de tudo. Tem o segundo, que é o Vishnu, que é o renovador, que cuida, que traz cuidado, proteção. E tem o Shiva. O Shiva é o transformador. Ele destrói tudo e constrói tudo novamente. E aí são essas três linhas aí, que ele é responsável pela manutenção aí, que o Shiva é considerado uma força obscura e violenta, né? Ele é bom e terrível ao mesmo tempo. Os livros sagrados do hinduísmo tem o Veda, que são coleções de oração, louvor, especulações, reflexões sobre a origem do mundo. E ele formou desde o 1500 a 800 a.C. E tem outros materiais que define aí. Tem os Brahmas, que são e tem os comentários dos Vedas, e tem também os épicos. Os épicos eles são divididos em dois, que é o Ramayana e o Mahabharata, que são uma mistura de história, mitologia, religião e filosofia. São textos sagrados misturados aí, que vai completar um pouco do intuito e um pouco daquilo que eles acreditam como religião. E cada líder religioso, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, ele tem o poder aí de definir algumas coisas. Então ele tem esse poder místico também de inserir algumas coisas na religião. Por isso que ela não é uma religião concisa, fechada, mas ela vai agregando mais conteúdo mediante o líder, mediante a quem que está junto aí definindo. Quando a gente aqui eles têm 14 dias sagrados. No ano tem 14 dias sagrados, e o dia mais sagrado para eles é o Diwali, que é chamado de Festival das Luzes. Essa religião é uma religião que dentro da casa as pessoas têm altares nas casas, mas elas se reúnem também em templos, e elas se juntam e para adorar, para fazer ali prestação de culto da forma que eles acreditam. E eles têm uma ideia, uma ideologia principal aqui da questão da não violência. Então eles priorizam muito isso, falam muito sobre isso. Tem algo que é muito forte no hinduísmo,
que é o ciclo do nascimento, que o homem vive no ciclo do nascimento. Então ele nasce, morre e terceiro, ele reencarna. E aí é o ciclo do nascimento. E mediante aquilo que ele viveu, ele vai reencarnar. Pode ser melhor, pode ser pior. E a gente vai ver daqui a pouco sobre a questão das castas, a divisão que tem lá na Índia, né? Que vai dar poder até um nível de sofrimento maior, um nível de benevolência melhor, é mediante a vida passada, mediante a quem ele foi, o que ele definiu, o que ele seguiu. É muita coisa, eu estou seguindo as minhas anotações aqui para a gente tentar facilitar para vocês. Eles acreditam no karma, e eu vou falar sobre isso, e a gente volta a falar sobre isso de novo, que são as consequências das coisas boas ou ruins. É interessante que a gente utilize essa palavra também no dia a dia, né? A mesma a gente não fazendo parte dessa religião, tem pessoas no nosso cotidiano brasileiras que utilizam, né? Ah, esse é o meu karma, né? Meu marido é meu karma, não sei se você já ouviu essa expressão, mas é uma expressão hindu, que o que nós fazemos na vida, tanto de bom, tanto ruim, vai levar a consequências. E são as ações, né, ligadas às ações. Esse é os karmas que cada um tem. Falando sobre a questão da religião, tem algo que é muito sagrado para eles, que com certeza você conhece, que é o rio Ganges. O rio Ganges, ele é um dos rios, é o rio mais conhecido, é um rio muito sagrado, e ele banha uma cidade, né, muito, muito sagrada, que chama Varanasi, o nome da cidade. A cidade, o nome dela, né, ela é chamada de Cidade da Luz e da Morte. Algo complexo aí, né? Seguidores do hinduísmo, eles têm pelo menos tomar banho uma vez na vida, assim, uma vez no rio Ganges. Então as pessoas tomam banho nesse rio. Pastor, por que é ruim tomar banho? O que acontece nesse rio? Todos os dejetos são jogados nesse rio. Imagina um rio muito poluído no Brasil, que a gente conhece aí, o rio Tietê. É pior um pouquinho, né? Mas é mais ou menos o mesmo perfil. E aí, além do lixo doméstico, industrial, agrícola, ele recebe animais de tudo enquanto é espécie jogados ali no rio Ganges, e também pessoas, porque é um rio sagrado. Então algumas pessoas, em vez de serem enterradas, elas são jogadas no rio, né, por causa que é um rio sagrado. Então é uma forma de fazer algo benéfico ainda para a pessoa jogando ela. Então, diariamente é jogado muitos corpos. Então é um rio muito imundo, e as pessoas bebem água desse rio. As pessoas se banham nesse rio. O hinduísmo, ele acredita numa trindade. Essa trindade é quem? É o Brahma, que é criador de tudo, já falei. O Shiva, que é o deus destruidor, e que destrói para criar algo novo. E o Vishnu, que é o deus responsável pela manutenção do universo. Tem um símbolo, eu vou tentar colocar a imagem aqui na tela para você. É um símbolo que significa Aum. Ele é representado por três mais importantes trindades. E são três coisas que eu quero deixar para vocês. Primeiro, três mundos: terra, atmosfera e céu. Três maiores deuses, que são os deuses que eu citei: Brahma, Shiva e Vishnu. E as três escrituras sagradas, que é o Rig, e Atur e o Sama, que é as escrituras sagradas dos Vedas.
E aí a gente falou sobre o rio, né? Falou sobre os deuses aí. Tem um animal que é muito sagrado. E eu lembro que eu assisti um, um programa, ele estava falando sobre um restaurante indiano. E aí ele falando sobre várias comidas e a forma o que eles comem. E aí não comem carne de qual animal? Carne bovina. A vaca é um deus, a vaca é uma divindade, a vaca é o animal mais sagrado. Ela não pode ser abatida, não pode ser maltratada. A vaca entra em qualquer comércio. Se a vaca entrar, aquele comércio está sendo abençoado. Se a vaca entrar na sua casa, você tem que dar algo de comer para ela. E aí você vai ser abençoado pela presença da vaca. E ela tem acesso a todos os lugares públicos. É interessante que na Índia, o gado, né, total ali na Índia, se a gente pegasse todo o gado e alimentasse os indianos, ficaria 5 anos sem poder precisar de comer outra coisa, de tanto gado que tem ali na Índia, porque não come gado. E aí, só falando sobre a questão da alimentação, é algo que tem um desnivelamento muito grande. Então tem muita gente passando necessidade lá na Índia, por causa da questão das castas, que eu vou falar daqui a pouquinho. É muito difícil, muitas pessoas ali passam extrema necessidade mesmo, passam fome, e animais são muito bem tratados. Então tem essa dificuldade aí ligada à questão da idolatria. 30% do gado mundial está na Índia, 30%. 26 raças diferentes de vaca tem lá na Índia. E a vaca, ela é considerada a mãe do mundo. Ligado porque a mulher, ela dá o leite, né, para o bebê, e depois quem que continua dando leite aí para o bebê é a vaca, como ela alimentando o mundo mesmo. Então ela é muito, muito sagrada para eles. Os estrumes da vaca também são considerados purificadores e santificadores. O estrume é um desinfetante eficaz e frequentemente utilizado como combustível em vez de lenha. Então, em vez de lenha lá na casa, as pessoas usam muito o estrume da vaca. E a venda de carne de vaca lá é extremamente proibida. Eu vou falar sobre o sistema de castas. Eu quero colocar uma imagem para você aí, para você ver como se fosse um homem. Então aí esse homem, a cabeça mais importante, e vai descendo até o pé, e tem debaixo do pé, entendeu? Então você tenta entender dessa forma, que tem os brahmas, os brahmanes, ou saído, né, a forma do Brahma, são sacerdotes considerados puros e privilegiados. Então as pessoas, elas nascem nessa casta. Então você vai entender um pouquinho dessa divisão aí. A pessoa nasce na casta e ela pode fazer o que ela quiser em vida. Ela não vai mudar de casta. Não tem jeito de mudar de casta. Então ela nasce numa casta, ela morre numa casta. Lembra que eu falei do karma? É o karma dela. Então pode ser que ela nasceu aqui uma casta muito ruim, mas é porque antes ela pode ser que foi uma casta melhor, ou foi uma pessoa muito ruim e precisou de aprender. Mesmo ela sendo uma pessoa melhor, uma pessoa numa casta melhor, pode ser que ela fez algo ruim. Então ela não tem jeito de sair da casta. Então quem nasce naquela casta morre naquela casta. E aí tem desigualdades sociais e tantas coisas aí que a gente pode definir e aprender com eles aí. Aprender sobre a questão da religião, porque é algo que não é aplicável para nós, não é aplicável, eu acho, em lugar nenhum no mundo.
A gente falou aí dos brahmanes, que eles são os sacerdotes considerados puros e privilegiados. Então, a melhor casta é os brahmanes. Então, é um povo muito bem financeiramente, é o povo que são sacerdotes, né? Então, as pessoas que têm ali, que estão na frente ali, né? E lideram o povo ali, os hindus. Tem os kshatriyas, que são originados dos braços de Brahma, né? Lembra que Brahma, quem que é o Brahma? Brahma é o Deus criador de tudo. Então, primeiro tem os Brahmanes, que são os lábios de Brahma, e os Kshatriyas é os braços. E os braços são quem são os guerreiros. Terceiro, tem os Vaisyas, que são oriundos da perna do Brahma, né, do deus Brahma, e são os lavradores, comerciantes e artesãos. Então, cada um, na hora que ele nasce naquela casta, ele tem que desenvolver aquelas funções. Tem os Sudras. Sudras são os que saem dos pés dos Brahmas. Então, eles são do Brahma, né? Brahma é um deus, é no singular. Eles são servos e são os escravos. E tem os Párias, ou Dalit, que é mais conhecido. São pessoas que não pertencem a nenhuma casta por terem sido desobedientes às leis religiosas. Estes não podem viver nas cidades, ler os livros sagrados, nem se banhar no rio Ganges. Então, quem nasce Dalit ou Párias, eles são o povo mais amaldiçoado. Então, são pessoas que passam muita necessidade, que têm que morar longe da cidade, não pode tocar no livro sagrado, não pode se banhar no rio Ganges, e qualquer um aí pode cobrar isso deles. Então, a religião, ela permite eles, um que está numa casta melhor, cobrar o que está na casta pior. Então, eles maltratam mesmo, deixam passar necessidade, deixam pessoas morrerem porque é o karma dele. Então eles justificam muitas coisas falando, não, é o karma dele, não tem problema ele passar fome, não tem problema ele morrer por causa... não tem problema ele morrer por causa de fome, não tem problema ele morrer por causa que estava precisando de alguma coisa que eu poderia dar, porque faz parte do karma dele. E para a gente fechar aqui, a gente está caminhando para o fim, algumas doutrinas. Não tem um sistema de crença, ou mesmo uma instituição que zela pela ortodoxia, né, pela forma escrita, descrita aí da lei. Cada guru ou líder espiritual ensina a sua maneira. Então pode inserir algumas coisas, não retira, mas tem muitos pontos em comuns, mas eles acreditam mesmo na questão da reencarnação. Mas a questão de alguns ensinamentos, algumas questões básicas, e os gurus eles podem ensinar da maneira deles mesmo. É difícil definir uma doutrina comum, mesmo assim a gente pode destacar alguns pontos. Primeiro, eles professam o sistema de castas. Mesmo em 1947, eles colocaram como decreto lá no país, tentou acabar só com essa questão de casta, mas não deu certo. O povo não seguiu e mesmo ainda assim eles obedecem ainda. Então, mesmo indiferente da linha religiosa, dentro do hinduísmo, eles acreditam na questão das castas. Eles mortificam e meditam para chegar aos deuses. Eles professam a questão da reencarnação. A vaca é o último estágio da reencarnação antes de chegar à divindade. E o karma, eles acreditam na questão do karma, e para toda ação existe uma reação, força equivalente no sentido contrário. E a salvação, o que eles acreditam na salvação? Tem uma frase interessante aqui: as abelhas preparam mel, recolhendo o suco das plantas diversas, que elas reduzem a um único, mas assim como esses diversos sucos, depois de terem sido reduzidos a uma unidade, são incapazes de se lembrar a quem pertenciam uns a tal planta, outros a tal outra. Do mesmo modo, todas as criaturas dessa terra, quando entram no ser, ignoram que entram,
tigre, leão, lobo, javali, verme, borboleta, mosca ou mosquito. Qualquer que seja a sua condição neste mundo, são todas idênticas a este, sem ser essência sutil. O universo inteiro se identifica com a essência que nada mais é senão alma. O que eles acreditam aí na questão da fé deles? Eles não fazem proselitismo. Eles não definem que as pessoas se convertam ao hinduísmo, né? Mesmo que algumas pessoas tenham sido hinduizadas, né? Mas eles não acreditam sobre a questão algumas pessoas vão se convertendo. Eles não fazem isso, né? E eles têm deuses e deusas, só que lá a definição é muito a questão masculina, né? Priorizam muito a questão do homem. Para a gente fechar um resuminho, o hindu, que religião é essa? Deus, nosso Deus. O hindu, se a gente fosse definir, né, a nossa trindade, quem que é a nossa trindade no hinduísmo? O hinduísmo ensina, como no panteísmo, que o homem está unido com a natureza e com o universo. O universo é Deus e, estando unido ao universo, todos são deuses. As pessoas são deuses, mas elas não sabem. Quem que é Jesus? Jesus Cristo é um mestre, um guru, o avatar, uma encarnação de Vishnu. Ele é o Filho de Deus, assim como são os outros. Sua morte não expia os pecados e ele não ressuscitou dentre os mortos. O Espírito Santo não entra nessa crença. A salvação é a libertação do ciclo da reencarnação. É recebida através de yoga, meditação, pode ter de muitas vidas. A salvação final é a união com o Brahma. Brahma, que é o Deus principal, que é o Deus criador aí. E para a gente fechar, né, o hinduísmo é uma religião muito grande. No Brasil, no ano 2000, pelo IBGE, foi definido que 2.908 pessoas eram hinduístas no Brasil. Pode ser que o número tenha crescido, mas eles têm crescido muito sobre a questão das práticas como vegetarianismo, medicina macrobiótica, chakras, yoga, Hare Krishna, e vai definindo por isso, tá bom? Deus abençoe vocês. Espero que tenham aprendido um pouquinho aí e aproveite esse tempo para estudar mais, dediquem mais aí ao seu estudo aí, pessoal, tá bom? Deus te abençoe.